Hoje, iremos falar sobre uma atrocidade cometida durante a Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que esse foi um dos períodos mais críticos da humanidade e que centenas ou milhares de barbaridades foram cometidas por motivos banais, para dizer o mínimo. A truculência praticada com os judeus talvez seja o maior exemplo disso. No entanto, nós vamos conhecer um incidente, uma monstruosidade cometida durante esse momento, que escandalizou até mesmo os nazistas que estavam envolvidos em tais práticas desumanas. O tema é bastante sensível e delicado, mas é necessário para que possamos entender melhor a nossa história e jamais cometer novamente os mesmos erros. A partir de agora, vamos entender o que estava por trás do conflito, do bizarro crime de guerra que chocou até os nazistas. Ao final da Primeira Grande Guerra, a Alemanha e seus aliados sofreram várias retaliações que provocaram graves consequências em seu restabelecimento, especialmente nos âmbitos militar e econômico. Grande parte dessas represálias foram impostas pela França, país vizinho com quem os alemães já possuíam uma série de conflitos históricos. Assim, além das sequelas práticas e materiais, os germânicos precisaram lidar com a frustração e a revolta que passou a reinar em sua população. Foi esse contexto que permitiu que um jovem austríaco chamado Adolf Hitler emergisse enquanto líder, prometendo reerguer a nação, dar ao povo o que eles mais queriam: vingança. Os ideais ultranacionalistas do Führer defendiam que o prestígio da Alemanha precisava ser restaurado, que as perdas sofridas, inclusive de territórios, precisavam ser retomadas e que o país deveria se tornar um local forte para ser respeitado internacionalmente. Visto dessa maneira, até parece que as demandas eram legítimas, mas hoje sabemos que tudo isso funcionava como uma fachada para justificar ideologias violentas, fascistas e racistas. Enquanto tentava ascender ao poder, Hitler criou a Schutzstaffel, que em português significa tropa ou força de proteção e que ficou internacionalmente conhecida pela sigla SS. Geralmente escrita em alfabeto único. Era uma organização paramilitar ligada diretamente ao Partido Nazista e não à Alemanha. Usada para amparar os líderes da organização durante os primeiros anos, mas que posteriormente foi designada para fazer o trabalho sujo ao longo da guerra. Como se tratava de um grupo de elite formado basicamente de fanáticos ligados à ideologia doentia do seu líder, a SS era um exemplo tópico do que eles queriam alcançar. Todos os voluntários tinham que ser alemães, puros, e passavam por rigorosos exames genealógicos para garantir que não tivessem parentesco com outras etnias, especialmente judeus. Eles eram considerados combatentes perfeitos e eram treinados para isso. Sua preparação era brutal, a fim de forjar guerreiros destemidos, tenazes, astutos, que desprezassem os perigos para serem corajosos ao extremo e, se preciso for, morrerem por sua causa. Isso produzia, claro, soldados formidáveis, mas era contraproducente. Pense comigo, já que eles recusavam em recuar diante das batalhas, fazia com que as taxas de baixas durante os conflitos fossem extremamente altas. Não demorou muito até que as lideranças precisassem abrir exceções para que os estrangeiros ou mestiços aderissem às tropas, já que não havia arianos suficientes para preencher as lacunas. A situação ficou ainda mais difícil conforme novas divisões iam sendo criadas para se especializar na atuação em diferentes lugares e missões. Ao todo, existiam cerca de 38 subdivisões, cada uma com um propósito diferente, cada uma pior que a outra.
A atrocidade que iremos conhecer foi cometida pela 2ª Divisão SS das Reich, de modo especial pelos soldados do Regimento der Führer, um agrupamento criado para manipular os blindados que seriam usados para invadir vários territórios, incluindo a Polônia, um dos marcos para o início do conflito em 1939. Mas o episódio que vamos abordar aconteceu no final da guerra. Na verdade, ele é decorrente de um dos principais eventos que marcam o fim deste combate, o famoso Dia D, ou Operação Overlord, ou ainda Netuno, como também ficou conhecido. Trata-se de uma ação coordenada entre os aliados para libertar a França das tropas nazistas que já haviam conquistado boa parte do seu território. Ela é considerada a maior operação aeronaval da história e envolveu pelo menos 155 mil soldados, 4 mil aviões bombardeiros e 5 mil navios de todos os tipos e tamanhos. Essa investida foi planejada por quase um ano e considerou praticamente todas as variantes, todos os detalhes que poderiam influenciar de alguma forma, incluindo as fases da Lua, que, como bem sabemos, interferem no clima e nas marés. Assim, ficou decidido que o ataque seria feito na manhã do dia 6 de junho de 1944, na costa da Normandia, região que já estava sob domínio alemão. O principal objetivo da ofensiva era dividir as tropas nazistas que já estavam batalhando em outros frontes, principalmente no Oriente, como na Itália e na Rússia. Dessa forma, seria mais fácil enfraquecer o inimigo, que teria que segmentar os seus esforços para tentar defender as regiões que já havia anexado, além de impedir que os seus avanços continuassem, é claro. E para ser ainda mais efetivo nessa divisão, os aliados criaram uma operação falsa, chamada Bodyguard, e usaram transmissões de rádio fictícias e desembarcaram falsos paraquedistas, manequins, para simular um desembarque militar próximo à Noruega. O local escolhido ficava a cerca de 400 quilômetros da Normandia e ajudou a confundir e enfraquecer ainda mais as tropas de Hitler. Nesse momento, a 2ª Divisão SS das Reich, que estava lutando na Rússia, estava concentrada no sul da França para reabastecer seus equipamentos e treinar novos soldados antes de voltar para a batalha. Quando as autoridades alemãs souberam do ataque repentino, pediram que esse regimento fosse destacado às pressas para o norte, para ajudar na contenção do avanço dos aliados. Contudo, enquanto a SS tentava se deslocar, ela era constantemente sabotada pela resistência francesa, um movimento armado criado em 1940 para lutar com o exército contra as tropas do eixo. Eles eram guerrilheiros, andavam e se portavam como civis e não era possível identificá-los até que começassem a atirar, o que dificultava uma resposta da parte alemã. Mesmo assim, em sua maioria eram amadores, civis ou militares reformados que não tinham muito treinamento ou condições de lutar. Por isso, eles nunca foram um problema muito sério para a SS. Não provocavam tantas baixas, mas conseguiam fazer diversos ataques surpresa por conhecerem melhor o território e, com isso, atrasavam o deslocamento ao destruir estradas, linhas férreas e sabotar os veículos inimigos. E foi exatamente isso que a resistência fez enquanto os nazistas tentavam marchar para o norte na invasão do dia D. A cada passo, eles eram emboscados, alvejados e surpreendidos de um local diferente, o que atrapalhou e muito que eles chegassem ao seu destino. Com tudo o que estava acontecendo, os resistentes tentaram aproveitar a confusão para libertar a cidade de Toul da guarnição alemã que estava ocupando o lugar. Os franceses conseguiram se reunir e se organizar e estiveram perto de capturar todas as tropas germânicas da região. Mas o destacamento da SS ficou sabendo da contenda e desviou seu caminho para ajudar os companheiros. Agora, eles eram muito mais numerosos e estavam bem mais preparados. Não havia chance para os resistentes. Mas mesmo tendo uma força desproporcional,
Os alemães decidiram não apenas render, mas punir os membros capturados, para servir de exemplo àqueles que ousassem cruzar o seu caminho novamente. Mais de 100 corpos foram expostos publicamente na ocasião, espalhando o temor entre os poucos que conseguiram escapar. Tudo isso aconteceu no dia 8 de junho, 2 dias depois que as tropas aliadas desembarcaram na Normandia. Como tudo parecia sob controle na região, a SS continuou seu percurso como havia sido designada. Mas no dia seguinte, o comandante do regimento recebeu a notícia de que um alemão do alto escalão tinha sido sequestrado com seu motorista pela resistência francesa. Bom, atualmente sabemos que não é possível afirmar se essa informação realmente era verdadeira ou se só foi uma desculpa, já que os alemães estavam irados e procuravam um bode expiatório para descarregar suas frustrações. Mas, segundo os relatos colhidos na época, supostamente este comandante teria sido levado para Oradour-sur-Glane, uma vila de agricultores de apenas 1000 habitantes que não havia se envolvido no conflito até então. Se era verdade ou não, nada justificaria os atos que foram cometidos por lá, como veremos a partir de agora. Por volta das 13 horas do dia 10 de junho de 1944, o destacamento cercou os arredores do vilarejo e começou a vasculhar as fazendas da região. Eles entravam nas casas, nos celeiros, currais, praticamente todos os lugares que poderiam esconder alguém, e levavam absolutamente todos com eles em direção à cidade. Eles reuniram todos que haviam sido capturados na praça principal, conhecida como Campo de Feira. Os alemães, que formavam um agrupamento de mais ou menos 180 homens, mandaram chamar o prefeito, um médico aposentado chamado Jean de Surtot. Usando um tradutor, eles informaram que queriam todos da vila reunidos naquele local, pois teriam que fazer uma varredura na região e precisavam analisar a identidade de todos que estavam ali, incluindo os estrangeiros. O prefeito pediu para o pregoeiro fazer o anúncio e pouco a pouco as pessoas foram aparecendo, mesmo sem entender o que estava acontecendo, pois nunca tinham presenciado nada parecido. O homem, que também era o ferreiro da vila, passava pelas ruas fazendo o anúncio enquanto batia um tambor. Ele estava acompanhado dos soldados que faziam questão de cumprir o aviso à risca. Ninguém deveria ficar de fora. Nem o bebê mais novo, nem o ancião mais velho, nem mesmo os doentes poderiam ficar em seus leitos. Os membros da SS não questionavam se havia alguém sendo escondido ou se existiam judeus morando lá, o que era verdade, já que muitos tentaram se refugiar na cidade, que aparentemente tinha passado despercebida pelos olhos do Reich. Apenas 20 pessoas conseguiram se esconder ou fugir desse momento. Sobretudo crianças, que foram instruídas pelos pais e podiam se desvencilhar por lugares mais estreitos. O exercício de reunir as pessoas na praça central não demorou muito, já que era possível percorrer a vila de um lado ao outro em cerca de 10 minutos. No começo, os ânimos estavam calmos, pois os soldados não estavam exaltados, e a justificativa de verificar os documentos parecia ser bem plausível. Contudo, quando todos estavam concentrados, o discurso mudou. Havia cerca de 650 pessoas, e os soldados pediram para que os homens fossem separados das mulheres e das crianças, pois seria feita uma busca por armas e munições. Todos estranharam a mudança repentina, até porque nenhum documento foi analisado, mesmo que isso tenha sido solicitado várias vezes. Mas como não era possível discordar, todos fizeram como foi designado. Os homens, incluindo jovens acima de 15 anos, foram levados para os celeiros nas proximidades, divididos em 6 grupos, e as mulheres e crianças foram para as dependências de uma igreja. Após serem deslocados, os homens foram devidamente
trancafiados nas dependências dos armazéns. E deu-se início a um verdadeiro pesadelo. Eles foram fuzilados pelos alemães sem aviso. Foram apenas eliminados sem qualquer sinal de misericórdia, abolindo até as cordialidades que existem nos casos de execução. Pouquíssimas pessoas conseguiram escapar, se fingindo de mortos e se misturando entre os corpos. Nem as mulheres e crianças foram poupadas. Pelo contrário, várias bombas de fumaça criadas para obstruir a oxigenação foram lançadas no recinto onde elas estavam trancafiadas. Algumas não funcionaram, então os soldados também usaram armas para ativá-las e também alvejaram várias vítimas no processo. Por fim, eles atearam fogo, garantindo que ninguém escapasse de lá com vida. Mas, felizmente, não foi o que aconteceu. Pelo menos uma mulher conseguiu escapar. Madame Ruffonche, quando ela percebeu o que iria acontecer, tentou se abrigar na sacristia, a parte posterior do altar onde ficam os aparatos usados nas celebrações. Ela percebeu que não seria suficiente para se ocultar, mas havia uma escada normalmente usada para acender as velas, que poderia lhe salvar. Ela então usou o objeto para alcançar uma janela e saltou de uma altura de mais de 3 metros. Uma mãe desesperada a viu escapando e tentou fugir com a filha, mas o bebê denunciou sua localização. Vários soldados tentaram impedir que as mulheres saíssem, mas a Madame Ruffonche conseguiu escapar mesmo sendo alvejada em 5 lugares diferentes. Ela saiu pelos fundos e enterrou-se entre as fileiras de uma plantação de ervilhas e permaneceu escondida ali até o dia seguinte, quando todos deixaram o local após destruir os principais prédios da vila. Ao todo, 643 pessoas foram mortas, sendo que esse número pode ser maior, já que foi difícil distinguir os corpos das crianças mais jovens. Todos foram vítimas de uma investida cruel, bem planejada e organizada, sem nenhum motivo relevante que não fosse a pura maldade humana. Eles não tiveram chance de reagir, muito menos de escapar, deixando claro que se tratava de um extermínio e não de uma batalha, o que configura um ato de crime de guerra. As tropas alemãs deixaram o local durante a noite de 10 de junho e foram instruídas pelo major Adolf Dickmann, comandante do destacamento, a não falarem nada sobre o ocorrido. Ele disse ainda que, caso fossem perguntados, deveriam dizer que os aldeões haviam sido mortos durante um tiroteio, mesmo que toda a cena do crime provasse o contrário. Não demorou muito até que o alto comando do exército alemão tomasse ciência do caso. Ele exigiu uma explicação, já que, como dissemos, a SS não estava sob sua responsabilidade, mas servia diretamente a Hitler e ao Partido Nazista. Em 1946, depois do término do conflito, a vila de Oradour-sur-Glane foi considerada como um memorial ao ar livre pelo então presidente da França. Ele pediu para que tudo fosse preservado como fora deixado, incluindo os objetos espalhados pelas ruas, para que a humanidade se lembrasse da crueldade que foi praticada naquele lugar. Atualmente, o museu recebe cerca de 30 mil visitantes todos os anos. Bem, quanto aos algozes, praticamente nenhum recebeu a punição merecida. O comandante Dickmann, que seria o principal responsável, pereceu em combate cerca de 3 semanas após cometer a atrocidade. O julgamento mais conhecido foi realizado em 1953 em Bordeaux, na França. Nele, ficou claro que os soldados não tinham motivos claros e agiram sem escrúpulos, pois as principais justificativas de procurar uma pessoa supostamente sequestrada, checar evidências de ação da resistência e travar, se necessário, um confronto armado, não foram provadas.
21 ex-membros da 2ª Divisão SS das Reich foram condenados, sendo 2 com pena de morte e o restante com sentenças entre 5 e 20 anos. No entanto, anistias e indultos excluíram praticamente todas as penas e muitos não foram sequer extraditados da Alemanha para cumprir o que foi julgado. Em 1981, a República Democrática Alemã, agora sob novo regime, prendeu e processou Heinz Barth, um antigo sargento SS, que ficou preso entre 1997 e 2007, quando faleceu aos 86 anos. O último sobrevivente do ataque, Robert Hebras, morreu em fevereiro de 2023, aos 97 anos. Ele tinha 19 anos quando tudo aconteceu e lutou durante toda a sua vida para preservar essa memória, se esforçando para que realmente possamos aprender com os nossos erros. Bem, ficamos por aqui. Agradecemos a sua companhia. Até o próximo.